A paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma vez juntos para aprendermos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar no texto de Mateus 7, de 1 a 5. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia junto comigo nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Querido, eu coloquei um título como A Trave no Seu Olho. Essa trave, muitas das vezes, ela está presente no meu olho também. E é aí que entra o cuidado em que devemos ter. Primeiro eu queria fazer uma definição entre o que seria cisco e trave dentro desse contexto. O cisco é aquela coisa que às vezes é muito pequena, é um pedacinho, um ferpinho de madeira, mas que quando ele está presente no olho, ele já incomoda, ele já faz um estrago terrível, que muitas das vezes nos impossibilita até de abrir esse olho. Agora, a trave é um pedaço de madeira robusta, né? E grande. Então, aquilo no olho é algo até impossível. E quando Deus faz essa comparação aqui nesse texto bíblico, ele está dizendo justamente isso. Se o cisco já é algo que não é tolerável, já é algo que traz grande incômodo, imagine uma trave. Seria impossível tê-la até no seu olho, de tão grande que seria, né? E ele faz essa comparação, que nós estamos tão preocupados com aquele cisco pequeno, que gera sim algum incômodo no olho do nosso irmão, mas não enxergamos, somos cegos para a grande trave que temos no nosso. E aí eu começo a entender algumas coisas dentro desse texto, que muitos de nós, muitas vezes eu mesma, reparo os defeitos, supervalorizo os defeitos do outro e esqueço de olhar para o meu modo de ser. Esqueço de fazer em mim uma análise. Sabe, querido, é muito fácil verificar o erro do outro, listar os erros que os outros vêm cometendo. Aonde fulano tropeça, o que ele deixou de fazer, o seu mau comportamento, a sua má conduta, a forma de proceder errado, enfim. A gente está sempre tentando julgar e condenar alguém por falhas, por erros que são gritantes ou visíveis. E porque nós a todo tempo tentamos agir de forma correta, ainda que isso seja apenas para impressionar, mas eu e você muitas das vezes temos facilidade em apontar o dedo, em criticar o outro. E o que me chamou muita atenção foi fazendo umas comparações que, em uma entrevista de emprego, por exemplo, eu já participei de algumas, sempre tem uma pergunta, né, de que você tem que listar 3 qualidades e 3 defeitos. E eu confesso para os queridos que quando fala de qualidade, a gente tem muita facilidade em falar. Quem não sabe no que é bom? Não há ninguém que me conhece melhor, né, tirando o pai que me criou, do que eu mesma. Então, quando fala assim, lista 3 qualidades, Rebeca, eu tenho facilidade em listá-las. Agora, quando me pediam para listar 3 defeitos, eu confesso que às vezes a voz dava aquela embargada e eu precisava pensar muito. E eu não tinha a mesma facilidade na resposta. E eu entendo, sabe, o que isso quis dizer e o que eu aprendi com isso ao longo da vida, que por aquele momento, por minutos, eu fui obrigada a fazer comigo o que eu faço constantemente com o meu próximo. Eu fui obrigada a enxergar em mim só os defeitos, porque as qualidades foram ditas primeiro. Então, mediante os defeitos e dependendo do que eu vá dizer, eu podia ou não ter aquela vaga de emprego. E aí eu começo a querer maquiar um pouco
o que seria realmente esses defeitos em mim. Entende o que eu estou querendo dizer, querido? Eu, às vezes, para agradar o outro, eu finjo até não ter defeitos. Eu fico, defeito, nossa, mas isso é mais difícil. Será que é difícil? E a gente vai entender que justamente o que criticamos no outro é o que costumamos fazer habitualmente, ainda sem perceber. Geralmente, querida, eu já escutei essa frase que aquilo que tanto me incomoda no outro é justamente o que eu mais faço. Ainda que de forma, sabe, espontânea, e tão espontânea que eu naturalizo e nem percebo o que faço. Mas eu faço. E justamente aquilo que está gritante no outro, me incomodando, é como se o outro fosse o espelho que eu tanto fujo. Eu estou vendo no outro aquele erro meu e aquilo me incomoda de tal forma que eu entro para o campo do julgamento. E isso é muito perigoso. Porque quando nós julgamos, eu achei tão forte isso, preparando essa mensagem, eu estou usurpando o lugar de Deus. Deus é o perfeito juiz. Isso não é papel meu, não é o seu papel, isso pertence ao Senhor. E aí eu, pesquisando sobre o assunto, me aprofundando no assunto, eu encontrei uma história de que um esposo chegava em casa e sempre falando do serviço, eu não aguento aquele serviço, que os funcionários e que os meus colegas de serviço fazem isso, fazem aquilo. E certo dia ele chegou em casa e falou assim, eu não tô bem, me aborreci. E aí a esposa virou para ele e falou assim, o que foi dessa vez? E aquela resposta já causou estranheza nele, tipo assim, dessa vez, então eu tô fazendo isso sempre, né? Mas ele começou a falar. Tinha uma cadeira lá, eles colocaram no meio do caminho, e sabe que se colocar ali atrapalha o trânsito. E mesmo assim eles deixaram a cadeira ali, e todas as vezes isso acontece, eu reclamo, eles continuam fazendo, e sou eu quem tenho que ir lá, tirar a cadeira e colocá-la no lugar. Isso se eu quiser deixar que o trânsito flua da forma que tem que ocorrer. E aí, querido, a esposa vira para ele, depois que ele falou, esbravejou e tudo mais, ela fala assim, estranho isso. Nós temos 18 anos, de casado. E há 18 anos você senta na mesa para comer e ao levantar você arrasta bem a cadeira da mesa ao ponto que ela fica quase chegando na sala. E depois se deita no sofá para assistir um pouco de televisão. E eu tenho que ir à mesa, tirar o seu prato, recolher o que você comeu e pegar a cadeira e trazer a cadeira para o lugar certo. E aquele marido falou assim, eu faço isso, ela não só faz, mas há 18 anos. Querido, o que eu quero te dizer nesta manhã é que a gente se incomoda demais com aquilo que o outro está fazendo de errado e esquece de verificar se eu realmente posso falar daquilo. Se eu realmente já venci aquilo, ao ponto de conseguir orientar o outro, ou se simplesmente eu estou falando do outro, o que eu insisto em fazer. Infelizmente, nós temos uma visão de águia quando se trata dos erros dos outros, mas somos cegos quando vamos nos autoexaminar. Cego. E aí, qual é o grande problema disso tudo? Rebeca, defeitos todo mundo tem. Problemas, então, nem se fala. O cair é do homem. A própria Bíblia diz, sim, querido. Sim. Não existe quem erra mais ou quem erra menos. A gente pode errar em campos distintos, mas todos nós erramos. O grande problema disso tudo é a hipocrisia. Sim, porque no versículo 5 vai falar hipócrita. É assim que está sendo chamado. Quem tenta tirar primeiro a trave do olho. Então, querido, o problema é a hipocrisia. Pessoas, elas querem falar, pregar, ser ou fingir ser coisas que elas não vivem e nem viveram. São como guias cegos. Sabe, um cego não pode guiar outro cego.
um ferido, uma pessoa doente, não pode curar. É por isso que é preciso estar se preocupando constantemente consigo mesmo. Dessa forma que nós vamos conseguir exercer a pessoa de Deus em nós. Quando somos curados, como sendo tratados, quando nos colocamos no lugar do outro. Agora, as pessoas que julgam por aparência, sim, porque já parou para pensar que muitas das vezes eu e você julgamos pelo que ouvimos falar? Ou às vezes quando ouvimos só uma das partes, Muitas das vezes eu e você só escutamos um lado da versão. Aquilo já é suficiente para entrarmos julgando, para criarmos uma condenação. Não, ele merece isso. Ou então faça aquilo. Não, eu não toleraria isso. Nós exercemos papel de juiz o tempo todo, querido. E eu confesso a você que essa é uma tarefa tão difícil para ser exercida constantemente ou com tanta facilidade, assim como fazemos. É algo que será tão cobrado de nós que se eu e você tivéssemos noção disso, nós não faríamos. Nós fugiríamos desse julgamento constante. E isso é muito complicado, porque às vezes nós levamos as pessoas a condições ruins, a sofrimentos, por conta de julgamentos que muitas das vezes nem são verdade. Nós não estamos passando por aquilo, nós somos hipócritas. Ou às vezes estamos passando por aquilo, mas fingimos que não. Afinal, nós somos o líder da igreja. Ou afinal, eu sou a Rebeca, a professora. Eu sou a Rebeca doutora. Ou eu sou a Rebeca vendedora. Ou eu tenho aquela coisa de que eu tenho uma imagem a zelar. E se eu me comparar, né? O que vão pensar de mim? Então eu finjo, eu coloco uma máscara. E aí eu, mesmo sabendo que estou usando uma máscara, eu quero corrigir o meu irmão? Quero corrigir o meu próximo? Querido, isso é como nadar e morrer na areia. Né? Você tentar ajudar o próximo, mas você mesmo está precisando de ajuda. E aí insistimos em julgar os outros por coisas que nós não suportamos. Ou ainda queremos manter o que a sociedade chama de politicamente correto. Mas esquecemos que mesmo que de forma diferente, mesmo que de outra forma, temos erros. E se temos erros, precisamos de perdão e de misericórdia também. E aí entra a frase de como que eu clamo por misericórdia, como eu quero alcançar o perdão se eu vivo no campo da condenação. Sabe, tem uma ordem correta para as coisas do alto. E a Bíblia fala disso no texto que nós lemos. A primeira seria: viva a palavra. Antes de qualquer coisa, querido, antes de você olhar para o lado, viva a palavra você. Sabe? Põe em prática os ensinamentos sagrados, o que é certo na sua vida, aplique-os no seu cotidiano, no seu pensamento, no seu sentimento, nas suas emoções, em todos os seus procedimentos. Porque dessa forma, você vai deixar de ter uma mensagem e passar a ser a mensagem. Nessa hora você terá retirado a trave dos seus olhos. Então, quando você deixa de ter e passa a ser a mensagem. Como isso, Rebeca? Pelos seus exemplos, pelos seus bons exemplos, não pelo que você fala. O falar é fácil demais. Muita gente tem errado por falar demais, quando na verdade precisava se silenciar. E entender que erra tanto quanto o outro. Quando você aprende a ter a mensagem, você retira quando você aprende a ser a mensagem, você retira a trave dos seus olhos. Em segundo, depois que você se torna a mensagem, agora você já é ela. Aí você está pronto para transmiti-la através dos seus exemplos e também através de palavras.
Porque aí, dessa forma, você sendo a mensagem, você não vai julgar. Porque quando somos mensagem, entendemos que esse não é o nosso papel. Mas nós vamos auxiliar o nosso irmão a ter o seu argueiro retirado. Aí a gente pode tentar ajudar o nosso irmão a acertar também, mas a gente só vai poder fazer isso porque primeiro acertamos em nós, primeiro buscamos nós o acerto. E aí sim, eu estou pronto para ajudar o outro, porque eu estou curado e posso curar. Eu faço o certo e posso auxiliar a fazer o certo. Todavia, me atentando que o cair é do homem, então eu preciso vigiar e orar e orar. Querido, caminhando para o final, ele fala que você pode sim escolher entre julgar o outro ou entender que você não é diferente dele. Mas o que eu quero atentar é que tem um versículo aqui que vai dizer que porque o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Querido, isso é muito importante. Porque eu e você, às vezes, não entendemos o grande problema de ser hipócrita. O grande problema de exigir do outro atitudes diferentes da que eu pratico, ainda que às escondidas, ainda que dentro das quatro paredes da minha casa, onde quase ninguém está vendo. Mas eu esqueço que o grande e poderoso, o Deus dos exércitos, Ele está em todos os lugares. E à medida com que eu julgo, à medida com que eu faço com o próximo, Ele fará comigo. Isso sim, querido. Se eu não tenho misericórdia, se eu só clamo por justiça, mas ele me feriu, ele me magoou, ou ele me traiu, ou ele matou quem eu gostava, enfim. Não estou falando só de coisas pequenas, eu estou falando das grandes também. Se eu só quero justiça, 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 infelizmente é assim que Deus vai olhar para mim. E quando nós erramos, nós clamamos por misericórdia. Mas a misericórdia e o julgamento são distintos. São opostos. E se eu preciso de misericórdia para os meus erros, eu preciso ter misericórdia para o erro do meu irmão. Eu preciso entender isso. Deus quer falar isso nesta manhã. Cuidado com o que você pensa sobre o outro, cuidado com o que você fala sobre o outro, porque você está sendo analisado por meio disso. Você está sendo avaliado dessa forma por Deus também. Então, querido, é muito preocupante porque não é só falar, não é só apontar, não. É acabar atraindo aquela mesma coisa para si mesmo no campo espiritual. E você vai escolher entre ser o que abençoa e o que usa de misericórdia ou o que sempre está esperando um deslize, um erro para condenar. Só que a grande diferença nisso tudo, querido, está em que a sua escolha vai definir a medida de Deus para a sua vida, não para a vida do outro. Então, que nesta manhã nós entendamos que é muito melhor a misericórdia do que o julgamento. E que a paz do Senhor invada os nossos corações. Amém? Deus abençoe.